Um pedido inocente em uma noite de chuva pode mudar para sempre a vida do milionário racista. Deixe seu like, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. A festa era um espetáculo de brilho e ostentação, onde as risadas ecoavam como sinos em um templo de superficialidade. Hugo, um homem de meia-idade com um paletó impecável, observava os convidados dançando e conversando em grupos animados, mas se sentia cada vez mais isolado. A música alta e as conversas vazias pareciam criar uma barreira invisível entre ele e o resto do mundo. Ele segurava um copo de cristal com um líquido dourado, mas não conseguia se lembrar da última vez que realmente apreciou um gole. As paredes do salão estavam adornadas com obras de arte que custavam uma fortuna e, no entanto, não despertavam nada além de um leve tédio em seu coração. Ele se perguntava se todos ali sentiam o mesmo vazio ou se era apenas ele, o milionário, que havia alcançado tudo, mas que não encontrava alegria nas coisas que possuía. É tudo uma farsa, pensou, enquanto observava uma mulher em um vestido deslumbrante, gargalhando de algo que, para ele, parecia trivial. Você parece perdido, Hugo, disse uma voz ao seu lado. Era Clara, uma antiga colega de negócios. A festa está ótima, não acha? Olhe ao redor. Todos estão se divertindo. Divertindo-se? Ou apenas se exibindo? Respondeu Hugo, com um meio sorriso que não alcançou seus olhos. Às vezes me pergunto se tudo isso vale a pena. Clara franziu a testa confusa. Você sempre foi tão sério. Relaxa um pouco. Você deveria aproveitar a vida. Ele apenas acenou com a cabeça, permitindo que ela se afastasse antes de voltar seu olhar para a multidão. Uma sensação de desconforto crescia dentro dele, e ele decidiu que era hora de sair. A pressão do glamour oprimia sua alma, e ele precisava de ar fresco. Ao sair, a brisa fria da noite o envolveu, e ele se afastou da música e das vozes, buscando um momento de solitude. A cidade pulsava à sua volta, mas era uma pulsação distante, como um coração que ele não conseguia sentir. Ele caminhou sem rumo, até que se deparou com um beco estreito, onde as luzes da rua mal iluminavam o chão. Foi ali que seus olhos se fixaram em algo que o fez parar abruptamente. Deitada em um canto, uma menina de aproximadamente 10 anos, com a pele negra e magra, estava encolhida, envolta em um cobertor sujo. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam. Hugo sentiu um aperto no peito ao perceber a fragilidade da criança. Ei, você está bem? Ele perguntou, sua voz soando estranha e distante. A menina levantou os olhos e ele se viu perdido na profundidade deles, que carregavam uma dor silenciosa e uma tristeza que ele nunca havia imaginado. Não, ela respondeu, quase sussurrando. Mas não importa. Aquelas palavras ecoaram na mente de Hugo. Ele hesitou, lutando contra o impulso de seguir em frente. Algo dentro dele o impediu de deixar aquela menina para trás. Como você se chama? Ele insistiu, sentindo-se compelido a se conectar com ela. Ada, disse ela, a voz ainda baixa, como se cada sílaba fosse um esforço. Hugo respirou fundo, sentindo a solidão da menina refletir sua própria. Ada, eu posso te ajudar. Quer ir comigo? Posso te levar para um lugar seguro. Ela o olhou com desconfiança, sua expressão revelando uma mistura de medo e esperança. Por quê? Ninguém nunca se preocupou antes. Ele não tinha resposta para aquilo. O que poderia dizer? Que ele mesmo estava perdido, mas que, de alguma forma, sentia que salvá-la poderia salvá-lo também? Porque eu quero ajudar. Apenas confie em mim. Após um momento que pareceu eternidade, Ada assentiu lentamente e Hugo sentiu um alívio inesperado. Ele se abaixou, ergueu-a com cuidado e a levou até seu carro luxuoso. Ao colocá-la no banco, de trás, ele percebeu que seu mundo estava prestes a mudar. O misto de compaixão e desconforto se entrelaçava em seu peito enquanto dirigia pelas ruas da cidade, cada semáforo vermelho parecendo um convite à reflexão. Ao chegar em casa, ele conduziu Ada até a garagem, um espaço que não era exatamente acolhedor,
mas que lhe parecia melhor do que as ruas. Aqui você estará segura por um tempo, ele prometeu, enquanto a menina olhava ao redor, ainda hesitante. Ele se sentiu estranhamente esperançoso, como se aquele gesto simples pudesse começar a curar não apenas Ada, mas também ele mesmo. Você está cansada, não é? Perguntou ele, tentando quebrar o silêncio. Ela não respondeu, mas seu olhar distante dizia mais do que palavras poderiam expressar. Hugo se viu diante de uma nova realidade, um novo desafio que, de alguma forma, poderia ser exatamente o que ele precisava. A garagem de Hugo, apesar de ser um espaço amplo e bem iluminado, parecia um ambiente hostil para a pequena Ada. Ela se encolheu em um canto, observando os movimentos do homem que tentava preparar um lugar confortável para ela. O cheiro de óleo e metal dominava o ar, misturado a um leve aroma de limpeza. Hugo, com as mãos nervosas, arrastou um cobertor velho de sua casa e um travesseiro, que, embora limpos, carregavam as marcas do tempo. Ele se agachou em frente a ela, tentando forçar um sorriso. Olha, Ada, aqui vai ser seu cantinho. Espero que você se sinta bem, disse ele, tentando soar acolhedor, mas a menina permaneceu, em silêncio, com o olhar fixo no chão. Hugo sentiu um aperto no peito ao perceber a desconfiança dela. Ele não era um homem acostumado a lidar com crianças, muito menos com uma que parecia tão fragilizada pela vida. A hesitação o fez se questionar se havia feito a coisa certa ao trazê-la para sua casa. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá bom? Ele insistiu. Mas ela apenas balançou a cabeça levemente, ainda sem olhar para ele. A atmosfera estava carregada de uma tensão que Hugo não sabia como quebrar. Ainda assim, não estava disposto a desistir. Ele se levantou e, enquanto arrumava a garagem, decidiu que precisava se abrir um pouco. Com um gesto hesitante, sentou-se ao lado dela, apoiando-se em uma das paredes frias. Eu também já passei por momentos difíceis, sabia? Quando eu era criança, gostava de brincar, no quintal da minha avó. Tinha uma árvore enorme que parecia tocar o céu. Eu me escondia lá em cima e sonhava em ser astronauta. Ele olhou para Ada, que ainda parecia alheia às suas palavras. Um dia, eu caí e quebrei o braço. Foi doloroso, mas aprendi que sempre há uma saída. Ada ainda não se mexia. Hugo suspirou, sentindo que suas tentativas de conexão estavam se esvaindo. Ele então decidiu contar uma história mais engraçada, uma que pudesse despertar alguma curiosidade nela. Uma vez, eu e meus amigos tentamos fazer um foguete com garrafas de refrigerante. Achamos que seria fácil, mas acabou explodindo e molhou todo mundo. Ele riu ao se lembrar da cena, a imagem de seus amigos rindo enquanto se secavam. Foi uma grande bagunça, mas nos divertimos muito. As palavras de Hugo flutuavam no ar, mas a menina continuava a se manter em seu mundo fechado. Ele percebeu que precisava ter paciência. O silêncio entre eles era pesado, mas Hugo não queria forçar a conversa. Ele se levantou lentamente, decidiu que daria um tempo e deixaria a Ada se adaptar ao novo ambiente. Enquanto arrumava algumas caixas, Hugo notou que a menina olhava ao redor, seu olhar curioso começando a se soltar um pouco. Ele sorriu ao perceber que, mesmo que ainda não dissesse nada, ela estava começando a observar. A noite avançava e a garagem, iluminada apenas por uma lâmpada pendurada no teto, criava um ambiente peculiar. Hugo se afastou, dando espaço para Ada, e em um canto esquecido, encontrou um velho diário. Ele não se lembrava de tê-lo visto antes. Era um caderno com a capa desgastada que parecia ter sido muito usado. Ada, olha isso! Ele exclamou, segurando o diário em direção à menina. Você gostaria de dar uma olhada? Pode ser divertido. Ela levantou os olhos pela primeira vez, mas ao ver o caderno, esboçou uma expressão de desinteresse. Hugo sentiu seu coração apertar, mas decidiu que não iria desistir. Se quiser, podemos ler juntos. Às vezes, os diários guardam segredos incríveis. Ele abriu o caderno e começou a folhear as páginas, que estavam preenchidas com uma caligrafia delicada, mas ilegível para ele. Ada finalmente se aproximou, atraída pela curiosidade. Ela olhou para as páginas
E Hugo percebeu que a expressão dela havia mudado. Algo no diário despertava um interesse que ele não conseguia entender. "Você sabe ler?" perguntou ele, olhando para ela com expectativa. "Um pouco", respondeu Ada, quase em um sussurro. Hugo sorriu, sentindo que, de alguma forma, havia quebrado uma barreira. Ele se sentou novamente ao lado dela, e juntos, começaram a explorar aquele mundo que estava escondido em letras e histórias. O diário poderia ser a chave para abrir a porta da confiança entre eles. E Hugo estava determinado a descobrir o que mais estava por trás daquela menina silenciosa. Hugo acordou com a luz suave da manhã, filtrando-se através da janela da garagem. Um silêncio acolhedor envolvia o espaço, e por um momento ele se esqueceu da presença de Ada e da confusão que sua vida havia se tornado desde que a conhecera. Ao olhar para o lado, o vazio do local onde a menina havia dormido o inquietou. Ele se levantou rapidamente, o coração acelerando, e saiu da garagem. O ar fresco da manhã o atingiu com um leve choque. Com passos apressados, ele caminhou até a calçada e encontrou Ada sentada ali, com os olhos fixos no céu azul. O rosto dela estava iluminado pela luz do sol, e quando ele se aproximou, um sorriso tímido brotou em seus lábios. Era a primeira vez que ela lhe oferecia um sorriso genuíno, e isso fez o coração de Hugo derreter. "Bom dia, Ada", disse ele, tentando esconder a ansiedade em sua voz. "O que você está fazendo aqui fora?" "Estou apenas olhando as nuvens", ela respondeu, ainda com um sorriso discreto. "Você sabia que elas têm formas diferentes? Às vezes, parecem animais ou objetos." Hugo se sentou ao lado dela, curioso. "É mesmo? O que você vê agora?" Ada apontou para uma nuvem que flutuava lentamente. "Aquela parece um elefante. Olha só, a tromba dele está bem longa." Ele riu imaginando a cena que Ada estava descrevendo. "Eu consigo ver", disse ele, encantado pela imaginação dela. "E essa outra? O que você acha que é?" Talvez um barco", ela respondeu com os olhos brilhando. A inocência no tom dela fez Hugo perceber o quanto ele sempre esteve distante de momentos simples e puros como aquele. Após alguns minutos contemplando o céu, Hugo decidiu que era hora de dar um passo importante. Ele queria que Ada tivesse um dia melhor, algo que pudesse distraí-la das dificuldades que enfrentava. "Que tal fazermos algo divertido hoje?", sugeriu ele com entusiasmo. "Eu pensei em irmos ao parque e talvez comer um sorvete." Os olhos de Ada se iluminaram instantaneamente. "Sorvete? Eu adoro sorvete." "Então está decidido", disse Hugo, levantando-se e estendendo a mão para ela. "Vamos nos arrumar." Enquanto caminhavam de volta para a garagem, Hugo não pôde deixar de notar como a presença de Ada estava começando a transformar sua vida. Com ela, ele sentia-se mais vivo, mais conectado ao mundo. Ele começou a entender que sua riqueza não significava nada se ele não pudesse compartilhar com alguém que realmente precisasse. Após um café da manhã simples, mas cheio de risadas, Hugo levou Ada para o parque. O sol brilhava intensamente e o ar fresco parecia trazer uma nova esperança. Ao chegarem, ele a observou correr em direção ao balanço, seu cabelo cacheado balançando ao vento. Para ele, era um milagre ver aquela menina tão cheia de vida, mesmo em meio à adversidade que enfrentava. "Hugo, olha!" Ada gritou, enquanto balançava para cima e para baixo. "Estou voando!" "Você está voando alto, Ada!" respondeu ele rindo. A alegria que irradiava dela era contagiante. Depois de algumas voltas nos brinquedos, ela puxou Hugo até uma barraca de sorvete. Escolher o sabor foi uma tarefa difícil, mas ela finalmente decidiu por um sorvete de morango. "Este é o melhor sabor do mundo!" exclamou Ada, com os olhos brilhando enquanto saboreava a primeira colherada. "Você tem bom gosto", disse Hugo, escolhendo um sabor de chocolate para si. A simples troca de sorrisos e risadas entre eles parecia preencher o vazio que antes existia na vida de Hugo. Enquanto caminhavam pelo parque, Hugo começou a fazer perguntas sobre a vida de Ada. Ela hesitou no início, mas aos poucos começou a abrir-se,
contando sobre sua antiga escola e os amigos que tinha. Cada palavra dela era como uma porta se abrindo para um mundo que ele nunca havia conhecido. Um mundo de lutas, sonhos e esperanças. Você gostaria de voltar a estudar? Hugo perguntou, genuinamente interessado. Eu gostaria muito, respondeu Ada com um brilho nos olhos. Eu quero aprender a desenhar e escrever histórias. Hugo sorriu, percebendo que a menina tinha uma paixão que poderia florescer se ele a ajudasse. Ele sabia que queria fazer mais por ela, que a vida de ambos estava entrelaçada de uma forma que ele nunca havia imaginado. Naquele momento, enquanto observava Ada sorrir e se divertir, ele percebeu que a conexão que estavam formando era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Não era apenas sobre ajudá-la, era sobre descobrir um novo propósito em sua própria vida. E naquele instante, Hugo começou a entender que a verdadeira riqueza não estava em bens materiais, mas nas relações que construímos e na esperança que podemos compartilhar. A saúde de Ada começou a melhorar, embora uma sombra de tristeza ainda pairasse sobre seu olhar. Hugo, por sua vez, notava as pequenas mudanças nela. O brilho que antes se escondia atrás da dor e do medo agora começava a resplandecer, como um sol tímido que surge após dias de tempestade. A cada dia, ele se via mais envolvido na vida da menina, seus sorrisos se tornando a luz que iluminava sua rotina. Certa manhã, enquanto tomavam café, Hugo decidiu perguntar a Ada sobre seu passado. Ele se sentou à mesa, observando-a com atenção. Ada, você pode me contar um pouco sobre como você chegou até aqui? O que aconteceu antes de você vir para a rua? A pergunta pairou no ar, pesada e cheia de expectativa. A menina hesitou, seus olhos escurecendo por um instante. Eu não gosto de falar sobre isso, respondeu ela, a voz quase um sussurro. Mas eu posso tentar. Hugo, percebendo a dificuldade dela em abrir-se, assentiu. Não precisa se sentir pressionada. Eu só quero entender você melhor. Estou aqui para te ajudar. Ela respirou fundo e começou a contar. Antes de eu ficar na rua, eu morava em um abrigo. Era um lugar onde havia outras crianças, mas não era como uma família. A gente só ia lá porque não tinha para onde ir. Eu tinha uma mãe, mas ela ficou doente e morreu. Depois disso, eu não sabia o que fazer. Não tinha ninguém para cuidar de mim. Hugo sentiu o peito apertar. Ele não tinha ideia do quão profunda era a dor que Ada carregava. Sinto muito, Ada. Isso deve ter sido muito difícil para você. Você se lembra de como era sua mãe? Um sorriso triste brotou nos lábios dela. Ela era muito carinhosa. Sempre me contava histórias antes de eu dormir. Dizia que eu era uma estrela que brilhava mais do que todas as outras. Mas quando ela ficou doente, tudo mudou. Eu me senti tão sozinha. O silêncio tomou conta da mesa por um momento. Hugo lutava para encontrar palavras que pudessem confortá-la, mas a verdade era que ele estava aturdido. A vida de Ada era muito mais complicada do que ele poderia imaginar, e ele se sentiu impotente diante de tanta dor. Ada, você não está sozinha agora. Eu estou aqui e quero que você saiba que pode contar comigo para o que precisar. Ela olhou nos olhos dele, buscando sinceridade. Você promete que não vai me deixar sozinha? Que não vai me mandar de volta para o abrigo? Eu prometo, respondeu Hugo firme. Você é importante para mim. Quero que saiba que você é parte da minha vida agora. E eu não vou te abandonar. Com o passar dos dias, a conexão entre eles se tornava mais forte. Hugo começou a perceber que a presença de Ada havia mudado a sua perspectiva. Ele já não via apenas uma menina doente, mas uma jovem cheia de sonhos e esperanças, mesmo que maltratadas pelas circunstâncias da vida. Ele a encorajava a falar sobre suas paixões, seus desejos e seus medos. Em troca, Ada começou a revelar um lado dela que até então estava escondido. Numa tarde ensolarada, enquanto estavam no parque, Hugo observou Ada correr e brincar com outras crianças. O riso dela era como música para seus ouvidos, mas, ao mesmo tempo, um peso começou a se formar em seu coração.
Ele queria que a menina tivesse uma vida estável e amorosa, algo que ele mesmo nunca havia experimentado na infância. A ideia de adotar Ada começou a tomar forma em sua mente. No entanto, a insegurança o consumia. Como a sociedade veria um homem rico adotando uma menina negra? Ele sabia que enfrentaria preconceitos e julgamentos. Após um dia cheio de aventuras, quando voltaram para casa, Hugo resolveu que precisava falar com Ada sobre seus sentimentos. Ada, você tem me ensinado muito sobre amor e esperança. Eu quero que você saiba que estou pensando em algo importante. O que você acha de me tornar sua família? Os olhos de Ada brilharam, mas logo se apagaram. Você quer dizer que vai me adotar? Eu não sei se isso é possível. Hugo sorriu, tentando transmitir segurança. Eu estou disposto a fazer o que for preciso. Quero que você tenha um lar, alguém que se preocupe com você de verdade. Porém, preciso entender o que isso significa para nós dois e como podemos enfrentar isso juntos. E se as pessoas não aceitarem? E se eu não for boa o suficiente? As palavras dela cortaram o ar, repletas de insegurança. Você é mais do que boa o suficiente, Ada. Você é especial e eu quero lutar por você. Vamos enfrentar isso juntos, sem medo. Hugo falou com determinação, mas no fundo, ele sabia que o caminho seria difícil e cheio de obstáculos. Ada olhou para ele, buscando respostas em seu olhar. Você realmente acha que podemos ser uma família? Eu sinto isso no meu coração, disse Hugo com sinceridade. E se você quiser, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. A conversa deixou um eco de esperança no ar, mas também um misto de incerteza. Ambos sabiam que a jornada que se aproximava seria repleta de desafios, mas pela primeira vez, a ideia de um futuro juntos parecia um pouco mais próxima. Hugo estava sentado em uma mesa em um elegante restaurante, cercado por seus amigos de longa data, todos bem vestidos e imersos em conversas superficiais sobre negócios e status. Ele segurava um copo de vinho, mas mal conseguia saborear a bebida. O pensamento de Ada não saía de sua mente. O que começara como um ato de compaixão se transformara em uma responsabilidade que ele não esperava. Os olhares céticos de seus amigos o incomodavam, mas ele sabia que precisava ser honesto sobre seus sentimentos. Você realmente está pensando em adotar uma menina da rua? Perguntou Ricardo, um amigo de juventude com um tom de incredulidade. Hugo, isso não é um projeto de caridade, é uma vida. Você tem certeza de que está preparado? Hugo respirou fundo, sentindo um nó se formar em seu estômago. Ela não é apenas uma menina da rua. Ela é diferente. Ela precisa de alguém que se preocupe com ela de verdade. E eu quero ser essa pessoa. Os amigos trocaram olhares, e a expressão de Ana, uma mulher que sempre teve um jeito de ser direta, ficou mais séria. E você acha que a sociedade vai aceitar isso? Um homem rico adotando uma menina que viveu nas ruas? Você não está pensando nas consequências? Consequências? Hugo respondeu, um pouco mais elevado do que pretendia. O que importa é que ela precisa de mim. E quem sou eu para ignorar essa responsabilidade? Eu não posso simplesmente voltar ao meu mundo de superficialidade e indiferença. Ricardo balançou a cabeça, rindo levemente. Você sempre foi o idealista, mas isso é diferente. E se ela não se adaptar? E se você não conseguir lidar com o que vem com isso? Hugo sentiu uma onda de frustração. Eu não estou preocupado com o que os outros pensam. Eu só quero dar a ela uma chance de ser feliz. A conversa se arrastou, mas no fundo, Hugo sabia que suas palavras não eram suficientes para convencê-los. No entanto, ele estava decidido. Quando a noite chegou ao fim, ele saiu do restaurante com uma mistura de sentimentos. Insegurança, mas também uma determinação renovada. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Ada na garagem, envolta em um cobertor, assistindo a um filme que ele deixara ligado na televisão. A luz suave da tela iluminava seu rosto, e ele pôde ver como ela estava relaxada, pelo menos por fora. Ele não queria estragar aquele momento, mas precisava falar com ela sobre o que estava sentindo. Ada, ele começou hesitante. Você sabe que eu quero te ajudar, não sabe?
Ela virou a cabeça, seus olhos brilhando com curiosidade. Sim, Hugo. Você é bom comigo. Eu gostaria de adotar você e fazer de você parte da minha família, se você quiser. Ele disse, a voz trêmula. A menina olhou para ele e, pela primeira vez, seu olhar estava cheio de esperança. Você realmente faria isso? Me levaria para casa de verdade? Sim, ele respondeu, seu coração acelerando. Eu quero que você tenha um lar, um lugar onde se sinta segura. Mas e se eu não for boa o suficiente? Ada murmurou, baixando a cabeça. Não existe isso de não ser boa o suficiente. Você é perfeita do jeito que é. E eu prometo que nunca vou deixar você sozinha. Ada sorriu levemente, e Hugo sentiu uma onda de alívio. A conexão entre eles estava se fortalecendo, e a ideia de construir uma vida juntos parecia cada vez mais real. Alguns dias depois, em um momento de vulnerabilidade, Ada se aproximou dele com o diário que havia encontrado na garagem. Com as mãos trêmulas, ela o entregou a Hugo e disse: Leia isso. É a minha história. Você precisa entender o que eu passei. Hugo aceitou o diário, seu coração apertando ao perceber que aquele objeto era muito mais do que um simples livro. Era um fragmento da vida de Ada, uma chave para entender suas dores e esperanças. Eu vou ler, Ada. Eu prometo que vou entender. Ela assentiu, seus olhos brilhando com gratidão. Hugo sabia que aquele era um momento importante, não apenas para Ada, mas para os dois. Ele estava prestes a mergulhar em um mundo que o desafiaria a se conectar de maneira profunda e verdadeira. E por mais que isso o assustasse, ele sentiu que estava finalmente no caminho certo. Hugo estava sentado à mesa de sua sala de estar, o diário de Ada aberto diante dele. As páginas amareladas estavam repletas de letras tremidas, mas a tristeza e a dor que transpareciam em cada palavra eram intensas. Ele leu sobre a infância de Ada, não apenas marcada pela ausência da mãe, mas também pela rejeição de uma família rica que a havia abandonado quando mais precisava. O coração de Hugo se apertou ao perceber que a menina não era apenas uma vítima da vida, mas alguém que tinha um passado complexo, cheio de desamor e abandono. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele absorvia a dor que aquela criança enfrentou. Como alguém pode ser tão cruel? Ele murmurou para si mesmo, sentindo uma determinação brotar dentro dele. A injustiça daquela situação o deixou devastado, mas ao mesmo tempo, uma chama de coragem se acendeu. Hugo não podia permitir que Ada fosse deixada à mercê de um mundo que a havia rejeitado. Ele decidiu que não apenas a protegeria, mas que lutaria por ela, por seu direito de ter uma família que a amasse. Após alguns momentos de reflexão, Hugo pegou o celular e começou a procurar informações sobre a família de Ada. Ele sabia que precisava confrontá-los. Precisava entender por que tinham optado por ignorar a existência dela. A ideia de que uma criança como Ada poderia ser ignorada por sua própria família era insuportável. Ele precisava de respostas. Na manhã seguinte, Hugo acordou determinado. Ele se vestiu rapidamente e, ao se olhar no espelho, notou o brilho de uma nova esperança em seus olhos. Ao encontrar Ada na garagem, ela estava sentada em um canto, brincando com um pequeno brinquedo que ele havia comprado para ela. Bom dia, Ada, ele disse, tentando esconder a tensão que sentia. Você se importaria de dar uma volta hoje? Eu preciso conversar com você sobre algo importante. A menina olhou para ele, seus olhos grandes e curiosos, e assentiu lentamente. Ela parecia mais tranquila, como se a presença dele tivesse se tornado um porto seguro. Juntos, saíram e caminharam pelas ruas da cidade, onde o sol brilhava intensamente e as pessoas passavam apressadas, alheias à conexão que estava se formando entre eles. Enquanto caminhavam, Hugo decidiu ser honesto. Ada, eu li o seu diário e quero que você saiba que entendo um pouco mais sobre o que você passou. É realmente muito triste. Ninguém deveria ser tratado assim. Ada parou e olhou para ele, seus lábios se entreabrindo em uma expressão de confusão. Você leu o diário? O que achou? Eu achei que você é uma menina incrivelmente forte.
E eu quero fazer o que for possível para que você tenha a vida que merece. Você não precisa enfrentar isso sozinha, respondeu Hugo, com um tom de sinceridade em sua voz. A jovem sorriu timidamente e seus olhos brilharam. Obrigada, Hugo. Eu só queria ter uma família que me quisesse. E é isso que eu quero lhe oferecer, disse ele, sentindo que o peso da responsabilidade se tornava mais leve a cada palavra. Eu vou atrás da sua família. Precisamos entender o que aconteceu e lutar por você. No dia marcado para a reunião, Hugo estava nervoso. Ele se preparou minuciosamente, vestindo uma camisa que o fazia parecer mais confiante. O encontro seria em uma sala de conferências de um elegante hotel. E enquanto ele esperava, sua mente girava com pensamentos sobre o que poderia acontecer. O que se passaria pela cabeça da família de Ada ao vê-lo? Teriam algum remorso? Ele queria acreditar que sim. Quando a família finalmente entrou na sala, Hugo sentiu um frio na barriga. Membros bem vestidos, com expressões de indiferença e desdém, não pareciam ter a menor ideia da dor que Ada carregava. Ele respirou fundo e se apresentou, explicando a situação de forma clara e respeitosa. Eu estou aqui por Ada, começou ele. Ela é uma menina incrível. E eu não posso entender como puderam deixá-la para trás. Ela merece mais do que isso. Foi então que um dos homens se virou para ele, e Hugo ficou chocado ao reconhecer um velho amigo de infância. Era Ricardo, um garoto que costumava brincar com ele no colégio. O olhar de reconhecimento entre eles trouxe à tona memórias de um passado que Hugo pensava ter esquecido. Hugo, você, o que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, perplexo. Estou aqui para lutar pela Ada, respondeu Hugo, sua voz firme. Ela precisa de uma família e é hora de vocês, que a abandonaram, se responsabilizarem. A tensão na sala aumentou e as expressões dos outros membros da família mudaram. A conversa que se seguiu trouxe à tona verdades dolorosas, mas também ofereceu a Ada a chance de reconectar-se com suas raízes. Hugo percebeu que não era apenas ele quem lutava por ela, mas que a vida tinha um jeito curioso de entrelaçar caminhos e pessoas. Ao sair daquela reunião, com Ada ao seu lado, Hugo sentiu que um novo capítulo estava prestes a começar. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro, não apenas como protetor e protegida, mas como uma verdadeira família, unida pelo amor e pela compaixão.